Fala, meus seracianos! Esse é o podcast Seraci, o podcast de mistérios, curiosidades e conhecimento. Vamos iluminar sua alma, te levar para o céu ou para o inferno. Depende da sua interpretação. E o conhecimento de hoje será sobre a história de Annabelle. Eu sou Emerson. E eu sou o Douglas. E meus queridos, que hoje a gente vai falar sobre essa lenda misteriosa. Mais que uma lenda, mas é um objeto que está presente até os dias de hoje, que é a lenda da boneca Annabelle. Ela é uma das histórias mais famosas e arrepiantes do mundo paranormal e de investigação sobrenatural. A boneca, ela ganhou notoriedade graças ao universo cinematográfico. Quem nunca assistiu Invocação do Mal? Mas essa história tem raízes muito profundas, raízes que está presente até hoje nos Estados Unidos. Essa lenda ela envolve uma boneca que aparentemente inofensiva torna-se o centro de eventos aterrorizantes e inexplicáveis. Hoje a gente vai explorar mais sobre a origem dessa boneca e dessa lenda, entender sua história e as consequências sombrias que surgiram no seu aparecimento. Prepare-se para adentrar nesse mundo onde os brinquedos podem se tornar fontes de pesadelos e intrigas paranormais. Vamos lá? A origem dessa Annabelle, da lenda, da história, ela é muito ligada a uma atividade paranormal que os investigadores famosos demologistas Ed e Lorraine, segundo eles, a história começou na década de 1970, quando uma estudante de enfermagem chamada Donna, ela recebeu a boneca Annabelle de presente de sua mãe. Annabelle entrou na vida de Donna e sua colega de quarto, Angie. Eventos estranhos começaram a ocorrer. A boneca, ela parecia mudar de posição sozinha, deixava pequenos bilhetes escritos à mão, com mensagens: me ajude, ajude-nos. Além disso, a boneca parecia estar sempre presente em lugares diferentes da casa, mesmo que Donna e Angel a deixassem em um determinado local. Diante desses eventos perturbadores, as duas jovens elas decidiram buscar ajuda dos Warner e concordaram em investigar o caso. Os Warner, eles concluíram que essa boneca ela estava possuída por uma entidade demoníaca que estava se passando por uma criança. Essa entidade, alegadamente, buscava uma conexão com Donna e Angel para ganhar poder sobre elas. Os Warner decidiram então levar a boneca Annabelle para o seu museu oculto, onde ela permanece até hoje, numa redoma de vidro. Eles acreditam que a boneca ainda contém energia demoníaca. É necessário mantê-la isolada para evitar que cause mais problemas. É interessante, né? Tipo, uma boneca, se você for analisar, quer dizer que seres espirituosos, espíritos podem tomar posse de coisas inanimadas e controlar eles. Agora, desse mundo paranormal, por que possuir uma boneca? Entrar dentro de uma boneca. O modelo da boneca é uma Raggedy Ann, que ela foi criada lá em 1918. E era uma boneca de pano simples, com os cabelos vermelhos e o rosto pintado. E por ser de tecido, ela não consegue se sustentar em pé. E a partir do momento que você consegue ver essa boneca ela em pé, no mínimo você ia ficar com um cagaço. Cara, imagina aí, você tem uma boneca, por si só ela já é esquisita. Se os ouvintes quiserem conferir, basta jogar no Google aí que vocês vão ver como ela é esquisita. Mas pensa bem, você deixa aquela boneca encostada na beira da cama, sai para tomar um banho, e de repente quando você volta ou quando você sai do banheiro, a boneca tá na porta lá, sem ter ninguém na casa, só você e a boneca. É um baita de um susto, hein? No mínimo, você ia se assustar. Leva aquele... Como é que isso aconteceu? Não, eu fico imaginando, porque é falado que ocorreram vários eventos estranhos, né? Já pensou, acho que todos já teve aquela sensação de estar em algum lugar sozinha e sentir que alguém estivesse lhe observando. Agora imagina essas jovens que ganharam essa boneca sentindo essa sensação, sendo que para elas deveria, na verdade, ser muito mais
assustador, porque a boneca saía de um lugar para o outro sem explicação. E você sentia a sensação que ela estivesse lhe observando. Meu amigo, eu tinha tocado fogo nessa boneca desde o primeiro dia que ela sumiu de um lugar e apareceu no outro. Não ficava com ela não, viu? A história, ela conta o seguinte, né? Que quando percebeu-se que a boneca tinha umas ações estranhas, que não era só aparecer e também escrever esses bilhetes, mas também riscava paredes com lápis de cores, como se fosse uma criança riscando a parede. Nisso, quando a mãe e a filha foram procurar ajuda em relação à boneca, primeiro foi dito que um médium disse que essa boneca era possuída por um espírito de uma menina morta chamada Annabelle, mas foi depois do caso Warren descobrirem que, na verdade, era possuída por uma entidade maligna. E aí que a história vai ficando cada vez mais pesada, porque a crença que a boneca era amaldiçoada está ligada a essa entidade maligna. Segundo os demologistas Ed e Lorraine, que investigaram o caso, a boneca foi alvo de influência demoníaca. Eles acreditavam que a boneca não era apenas um objeto inanimado, mas sim um ponto focal para essa entidade fazer sua passagem e se passar por uma criança para ganhar confiança de suas proprietárias. Então você consegue perceber, Douglas, que a boneca aqui, ela não era mais um brinquedo, mas sim um portal para fazer suas ações maléficas. Não, e interessante que ela também era garota de recado, né? Porque vivia escrevendo altos bilhetes aí, pedindo ajuda, e não só para ela, né? Para outras pessoas não, né? Para outros espíritos também. Então, não era só um, era uma galera que estava possuindo a boneca. E que ajuda seria essa? A explicação dada pelos Zorain era que essa entidade ela estava em busca de uma conexão com os seres humanos para exercer o controle sobre eles e, obviamente, causar problemas. Não é tanto que existe a história de que quem toca nessa boneca acabava morrendo com pouco tempo depois. E, se eu não me engano, a última pessoa que fez isso acabou sofrendo um acidente de moto e veio a falecer. Esses eventos perturbadores relacionados às proprietárias da boneca, como a mudança da posição dela, mensagens escritas à mão, foram interpretadas como uma evidência dessa influência negativa. E assim, a maldição associada à boneca não é inerente à boneca em si, mas à presença dessa entidade maligna que a acompanhava. Os Hurons acreditavam que a boneca estava impregnada com essa energia negativa, devido a esses eventos, e, portanto, era necessário mantê-la isolada em seu museu para evitar que ela causasse problemas ou afetasse pessoas inocentes. Agora, quem que amaldiçoou a Annabelle? Que amaldiçoou uma boneca? O cara amaldiçoou uma boneca. O cara meio sem ideia, né? Não sei se foi um cara ou uma mulher. Não sei. Mas a história não relata. Infelizmente, não relata quem foi o agente condutor de invocar o espírito maligno e colocar ele na boneca ali para fazer o que ele estava fazendo. Coisa interessante que você pode se perguntar é: a boneca foi amaldiçoada para especificamente para atormentar essas garotas, ou tipo, amaldiçoou a boneca e vai ser um negócio aleatório? Quem pegar, pegou. É uma coisa a se pensar. Mas a narrativa que envolve essa maldição da boneca, ela é mais relacionada à suposta influência demoníaca que é associada a ela. De acordo com alguns relatos dos demologistas, segundo eles, a boneca ela teria sido manipulada ou possuída por uma entidade demoníaca que buscou uma conexão com seres humanos para causar perturbações e influenciar suas vidas. Na versão apresentada pelos Rainers, a maldição da boneca está mais relacionada à entidade demoníaca
que alegadamente habitava, em vez de uma pessoa específica que teria lançado uma maldição sobre a boneca. Ou seja, ninguém invocou demônio por coisa ruim e colocou na boneca. Ele simplesmente estava procurando algo para poder possuir e escolheu a boneca. Então, podia ser qualquer coisa. Um boneco, caramba, já pensou se ele entrasse no boneco do Homem-Aranha? Pô, ia ser mais sinistro, né? Rapaz, ia ser mais sinistro porque ia soltar teia, ia ter o sentido aranha. Ou pior, já pensou se entra no boneco do Batman? Ia estar preparado para qualquer situação. O Batman é preparado, hein? E, tipo, cara, faz um pouco de sentido. Assim, não é sentido. É sentido ou lógica esse ser maligno aí ter possuído a boneca. Porque, geralmente, quem ganha boneca, que ganha brinquedos, são crianças, né? E crianças é mais fácil de ser manipulada. Então, acho que ele pensou assim, vamos no mais fácil, né? Inteligente, viu? É inteligente. Ou inteligente, né? Pois é. Ele é sagaz, viu? Ele não vamos se aproveitar aqui da inocência das crianças. Através do quê? Da boneca. Cara, pensa bem, como ele escrevia bilhetes, mandava bilhetes para as moças. Ainda bem que as mulheres que receberam a boneca, né, a mulher, a dona, não era uma criança, era uma pessoa já adulta e viu que ali tem alguma coisa errada. Agora já pensou se fosse uma criança nova, 5, 6 anos, colocar lá a sua boneca num lugar, de repente aparecia em outro, aparecia bilhetes e tal. Pô, a criança diz, oxe, que bonequinha diferente, essa aí vai ser minha amiga, vou fazer amizade. Aí a merda ia ficar feia, hein? Porque provavelmente, né, é só uma suposição de que poderia acontecer. Essa boneca poderia vir conversando com essa criança através de bilhetes até chegar a um ponto de meio que pedir uma permissão ou fazer com que essa criança fizesse algum ritual que conseguisse sair da boneca para dentro da criança. Aí o negócio ia ficar muito feio. Ia ficar pesadão, viu? Pois é, se os planos era esse, deu errado. E ainda bem que deu errado. Bom, agora quem foi a pessoa que criou a boneca? Foi a pessoa que construiu ela ali direitinho, fez aquilo, tal, não sei o que lá. A Annabelle, né, que ela se tornou muito famosa no filme de terror, ela foi criada por artesãos que produziam como brinquedo. Tipo, não tem um criador específico ou um fabricante conhecido associado à boneca. A história dela, conforme é apresentada nos filmes e na lenda popular, ela se concentra mais na série de eventos sobrenaturais que supostamente ocorreram após a aquisição da boneca por um estudante intermário chamada Donna, que a gente falou no início. E a partir desses eventos que a boneca ganhou notoriedade como objetivo supostamente possuído, como objeto, na verdade, possuído dentro da demoníaca. Cara, pensa bem. Eu acho que nessa parte aí teve uma via de mão dupla, né? Tipo, os artesãos que construíram essas bonecas, com certeza não foi só uma, acho que foi várias, né? Como era um brinquedo comum, então geralmente são várias. E tipo, a mulher comprou a boneca, né? Deu pra dona de presente, aí essa boneca começou a fazer coisas esquisitas lá, aí foi o casal Wanner lá, pegou a boneca, investigou tal, e se você for ver, era um casal muito famoso naquela época, e com certeza deve ter saído nesse jornalzinho pequeno. Imagina o que aconteceu para esses artesãos. Ou a venda da boneca cresceu demais, alavancou, ou diminuiu demais. Em cima disso, provavelmente houve uma grande propaganda. Tipo, olha, o cara tem a boneca que tem uma coisa ruim dentro dela. Pô, os curiosos que pode pensar, poxa, eu quero um assim, eu vou comprar para ver se realmente é verdade. E talvez compraram várias bonecas em lotes e tal. Ou alguns podem pensar, oxe, quero essa boneca nada, ela vem com coisa ruim dentro. E aí, será que foi um marketing pesado? De duas, uma. Mas eu acredito que deu muito errado, viu? Porque a partir do momento que você tem a história que uma boneca, ela pode ser possuída, nunca mais vou comprar dela. Realmente. Só que tem aqueles curiosos, né? Tem aqueles que, eu também quero. Eu particularmente não iria querer, mas... Exatamente, ele vai ter aqueles que vai olhar assim, será que é verdade? Eu vou comprar um aqui pra mim. Bom, agora, com tudo que aconteceu, qual foi o fim de Annabelle? Qual foi o final da sua história? Segundo a lenda e os relatos dos demologistas Ed e Lohane, ela foi mantida em posse deles após a investigação do caso. Eles consideraram a boneca extremamente perigosa devido à suposta influência demoníaca associada a ela. Para evitar que ela causasse mais problemas ou prejudicasse outras pessoas, a boneca foi colocada em uma redoma de vidro em um museu oculto mantido pelos Warrens. O Museu Oculto dos Warrens, ele é localizado em sua casa em Connecticut. Era um local onde eles mantinham diversos objetos e artefatos considerados assombrados, amaldiçoados ou que tinham relacionados com alguns eventos sobrenaturais.
A boneca Annabelle foi exibida neste museu, e Rainer acreditava que a redoma de vidro ajudava a conter a influência demoníaca e supostamente a acompanhava. Após a morte de Ed Rainer, em 2006, na verdade, o museu continuou a cuidar de Lorraine. No entanto, em 2019, após a morte de Lorraine, o destino da boneca Annabelle não foi amplamente divulgado, e a situação pode ter mudado desde então. As coisas que eu gostaria de destacar nessa parte, porque eles tinham a certeza de que a boneca tinha uma certa influência demoníaca. E essa boneca, esse possuía a boneca, deixava bilhetes. E os bilhetes falavam o quê? Ajude-me ou ajude-nos, plural. Se tinha outros, já parou para pensar, talvez esses outros, além deles que possuíram a boneca, podem ou poderiam estar em outras bonecas e não se manifestarem como esse? Exato, né? Se manifestou em uma boneca, muito provavelmente pode se manifestar em outros objetos. E, pô, cara, eles colocaram a boneca em uma redoma de vidro. Uma redoma de vidro prender um objeto que possui um ser maligno dentro dela. Sei lá, é só uma redoma de vidro. E recentemente, o filho do casal, se eu não me engano, removeu a boneca dessa redoma. E aí? Olha o estrago. Olha o estrago aí. Olha o estrago aí. Será que a boneca pode aparecer aí no seu quarto, na sua sala? Você que está ouvindo. Assim, uma coisa eu sei, eu não quero encontrar com ela porque não foi dada uma certeza que ela tava, os armas que estava dentro dela era um ou vários, né? Se ela podia mover de lugar e deixar bilhetes, ela pode atacar, eu acredito, cara. Porque se ela podia escrever bilhete, ela escrevia, ela precisava de uma caneta, e vai que ela esteja por aí andando, se manifeste com alguma outra coisa, tipo um boneco assassino. Se ela podia pegar alguma coisa para escrever, ela pode pegar alguma coisa para lhe machucar. Já que ela está fora da caixa, meu ouvinte, cuidado, muito cuidado na hora de dormir. Vá que você está deitado na sua cama e do nada ela aparece na beira, olhando para você. Cara, se eu não quero nem nunca dar de frente com essa Anabelle, sei lá, tendo cuidado não, mas se eu der de frente com essa coisa ruim aí, eu toco fogo nela, enterro ela, 7 palmos debaixo da terra. Ué, sei não, viu? Sei o que é que eu faço não. Ou eu corro, Taca sal. faz um circular de sal, joga ela no meio, faz uns crucifixos, uns negócios lá e deixa ela lá. Deixa ela lá. Agora, ouvintes, vamos entender quem era Ed e Lorraine. O casal famoso por ser demologistas e investigadores de fenômenos paranormais. Eles se dedicaram grande parte da sua vida ao estudo e pesquisa de eventos sobrenaturais, assombração, possessões demoníacas e atividades inexplicáveis. O casal ganhou notoriedade por seus esforços em investigar e documentar casos de atividades paranormal e também suas crenças firmes na existência do sobrenatural. Edward Wayne Miney, nascido em 1926, e Lorraine Rita Moran, nascida em 1927, se casaram em 1945 e a partir daí começaram a trabalhar juntos em casos de paranormalidade. Ed tinha um conhecimento profundo em demologia, enquanto que Lorraine era clarividente e médium. Juntos, eles fundaram a Sociedade de Pesquisa Psíquica e mais tarde construíram o Museu do Oculto, que abriga vários objetos e artefatos supostamente assombrados ou amaldiçoados. Os Rain se tornaram conhecidos internacionalmente justamente por conta do caso da Annabelle e o caso da Enfield Poltergeist, o que tornou a fama do casal bastante notória. Infelizmente, em 2006, Ed faleceu e Lorraine, mais tarde, em 2019, veio a falecer. E apesar da sua morte, o legado continua a influenciar o campo da paranormalidade e da investigação sobrenatural. E essas suas histórias são frequentemente fontes de inspiração para filmes de terror e programas de televisão sobre atividades paranormal. A gente tem um exemplo da própria Annabelle, que teve uma sequência de filmes próprios. E aí, Douglas, o que você acha
de você e sua esposa se juntar para caçar coisas endemoniadas? Rapaz, isso era uma profissão muito interessante, né? O cara querer encontrar uns capirotos por aí. Esse cara, ele tinha tempo, muito estudo, e eu não sei quem era mais sinistro. Se ele, por estudar essas coisas e pesquisar e investigar, ou a mulher dele, que mesmo conhecendo esse lado dele, se interessou mais ainda praticamente e mergulhou de cabeça com ele. Foi um casal bem interessante, viu? Cada um, tipo assim, temos nossos trabalhos comuns, construtor, engenheiro, e por aí vai e tal, e o trabalho deles era investigar, exorcizar os espíritos, estar em casa mal assombrada, guardar a boneca. Os caras tinham um museu ex amaldiçoados. Diga aí, eles tinham um museu do ocultismo, onde tinha vários objetos que eles diziam que eram amaldiçoados ou que estava possessos. Pois é, alguns colecionam carros, bonecos, livros e por aí vai. E eles colecionavam objetos amaldiçoados. Coisa bem peculiar. E agora você para pensar, lembra até os irmãos Winchester de Sobrenatural, que iam caçar os demônios. Na lenda da Annabelle, a primeira dona da boneca era uma estudante de enfermagem chamada Donna, que percebeu que esse presente de sua mãe era, na verdade, não era um presente, mas mais era uma maldição, porque uma mãe que dá para a filha uma boneca que faz umas coisas estranhas, eu não consideraria isso como presente. Assim, mas aí é que tá. A mãe sabia que a boneca estava amaldiçoada? Eis a questão. Talvez a mãe, ao comprar essa boneca, talvez em uma loja de coisas usadas ou coisa assim do tipo, que bonitinho, vou dar para minha filha. Mal sabia ela o mal que ela estava levando para casa. Não compre bonecas usadas para dar de presente a ninguém, porque você não sabe a história que aquela boneca tem. Ou até nova, cara, vai saber. Não dê bonecas de presente. O que essa lenda, o que a lenda da Annabelle pode deixar de aprendizado para nós? Será que pode deixar algo para nós? Será que pode nos trazer algo a refletir? Porque, embora a história da Annabelle seja de terror ou não, né, ela pode conter alguns aprendizados e reflexões que podem ser até úteis para as pessoas. Mas uma coisa é tipo, você tem que ter um ceticismo saudável, cara, sobre a lenda, porque essa lenda da Annabelle, ela serve como lembrete para abordar histórias sobrenaturais com um ceticismo saudável, porque é importante você questionar e analisar as informações antes de aceitar qualquer evento paranormal como verdadeiro. Porque casos como esse podem ser baseados em exageros, má interpretação de eventos naturais ou simplesmente não ter evidências convincentes. Porque a pessoa, tipo, eu vi isso já. Não, é verdade, é aquilo. Não, vamos fazer uma investigação, vamos analisar direito o caso antes de sair por aí falando algo que, no fim, não era nada demais. Então vamos ter um crivo, um senso crítico mais aguçado antes de acreditar em qualquer evento paranormal que alguém venha falar para você. Outra coisa também que ele pode nos trazer a refletir é o poder da crença, porque a história da Annabelle ela destaca muito a crença que pode afetar nossas percepções e emoções, porque a mente humana ela é muito poderosa para criar experiências subjetivas baseadas naquilo que acreditamos. É tipo, você acredita tanto em algo, você imagina tanto aquilo que em um certo momento a sua mente pode vir criar uma alucinação que você esteja vendo aquilo que você tanto fala, tanto acredita. A mente o poder da crença é muito estimado, eu acho. A gente não entende bem o poder da nossa mente, o poder da imaginação. Porque, cara, pensa bem. Um exemplo, você tem a boneca, você tem a boneca lá, Annabelle, tá lá no seu quarto, você colocou ela numa cadeirinha lá, aí você tá deitada, de boa, cansado de trabalho, com sono, e fica aquele dorme, mas não dorme, dorme, mas não dorme, e a mente fica pesada e aquilo. Cara, para sua mente criar algo ali que você viu a boneca saindo de um lugar para o outro, e aquilo é daqui para ali, velho.
é daqui para ali. Então, temos que, como foi falado antes, ser muito crítico e analisar, e investigar. Esses relatos que a gente fala da boneca tal, tá, como você estava nesse dia? Você estava totalmente sóbria? Você tinha ingerido alguma coisa tal, entendeu? Para não sair espalhando histórias só para fazer medo das pessoas. Não estou dizendo que a história da Annabelle foi isso. Só estou falando que a gente tem que ter um certo crivo e ter cuidado com o poder da crença, que ela pode nos deixar preso àquilo que imaginamos demais. Outra coisa também é sobre a questão do fascínio pelo desconhecido, que a lenda da Annabelle, ela também revela lá no fundo a nossa fascinação pelo desconhecido e pelo sobrenatural. O que instiga, o que nos traz, o que nos deixa assim interessado em histórias de terror é essas coisas. É a maneira de você explorar os medos e anseios mais profundos de uma forma segura, vamos dizer assim. O que é filme de terror que envolve o sobrenatural? É você pegar algo, uma criatura, fazer com que ela exista, com que ela faça medo. É tipo você pegar o seu maior medo e materializar ele em algo. Então, o fascínio pelo desconhecido é... E o problema do fascínio pelo desconhecido também é a questão de que quando a gente não conhece, quando a gente não entende, a gente faz muitas suposições, cria muita ideia, que às vezes é só ideia da nossa mente. Já que não entendemos, vamos criar lendas, teorias, para tentar explicar o desconhecido. Há também que esse caso da Annabelle que traz muito também a questão do valor da investigação, porque como é uma história sobrenatural, não só da Annabelle como dessas outras, ela tem que ser questionada. A história tem que ser questionada. Realmente teve isso? Como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Então isso aí tem que ter uma investigação. Ela tem que separar o que é especulação de evidência sólida, tem que ter abordagens científicas quando é apropriado também, porque a gente não pode deixar levar só pelo eu acho, eu acredito, eu acho, não. Qual é a evidência sólida daquilo? Tem que sair do campo da especulação e entrar na questão de evidência, fatos, provas, vamos dizer assim. E também essa lenda da Annabelle, ela demonstra a questão do entretenimento e da cultura popular, porque é uma lenda da boneca que tinha um capiroto dentro dela, porém é uma lenda que se transformou em entretenimento, filmes, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas histórias antes de tudo. Você pode usar a sua imaginação para criar um filme e tal, essas coisas e tal, porque, cara, pensa bem, o filme é baseado em fatos que possivelmente foram reais. Isso já dá esse filme aí vai ter coisas interessantes, aquilo ali aconteceu de verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado. Não é porque o filme tá lá baseado em fatos reais que quer dizer que foi real. Às vezes nem foi daquele jeito, entendeu? Então, em resumo, da Annabelle, ela pode nos lembrar da importância do ceticismo, da influência das crenças em nossas vidas e do valor da investigação objetiva. Ela também mostra como histórias sobrenaturais podem cativar nossa imaginação e nos fazer refletir sobre o desconhecido. No entanto, é fundamental, manter uma perspectiva equilibrada da crítica e abordar tais lendas e histórias com muito cuidado para não cair em falácias ou inventar falácias. Antes de sair falando qualquer coisa, tenha certeza do que você está falando e acredite no que você está falando também, porque você sair falando de algo que nem você não acredita é perda de tempo. Seus ouvintes, vocês gostaram dessa história? Conheciam essa história da Annabelle? Sabiam que ela é totalmente diferente da do filme? Bom, comenta no nosso Instagram, @serasipodcast. A gente vai ficando por aqui. Eu sou o Emerson. E eu sou o Douglas. E até o próximo episódio. Falou!